Bom dia, crianças! Tudo bom? Hoje nós vamos escutar uma história do povo antigo de Deus, que aconteceu bem naquela época em que apareceu o Davi. Vocês lembram do Davi? Que era um pastorzinho de ovelhas, muito corajoso e temente a Deus, que lutou contra o gigante Golias? Pois é, naquela época conta na nossa Bíblia que o povo de Deus era governado por juízes, que eram pessoas escolhidas por Deus, que juntamente com Deus governavam e julgavam o povo. Mas os outros países em volta tinham reis, e o povo observou isso e quis também ter um rei para si. Não tinha necessidade, porque afinal de contas eles eram governados por Deus, mas eles queriam e Deus acabou atendendo esse pedido e providenciou que um rei fosse ungido, que fosse escolhido um rei. Então, Deus chamou o profeta Samuel e disse para ele que um jovem rapaz iria procurá-lo. Esse jovem era o Saul. O Saul estava procurando um animal que ele tinha perdido, uma jumenta. E ele foi procurar o profeta para pedir um conselho, assim, de como ele faria para achar essa jumenta. E daí o profeta viu que era justamente como Deus tinha falado: um jovem vai te procurar e você vai ungir esse jovem como o rei de Israel. Foi o que o profeta Samuel fez. Ele ungiu o Saul como rei de Israel. No começo deu tudo certo, porque Saul estava sendo um bom rei. Ele obedecia às leis de Deus e o Deus estava com Saul. Porque nessa época o povo era dominado, fazia muitas guerras com o povo filisteu e Deus queria livrar o seu povo desse perigo, dessas guerras, né? Então ele queria ajudar a Saul a ganhar as batalhas para se livrar do inimigo. Mas acontece com o tempo que Saul começou a mudar. Infelizmente, ele começou a desobedecer a Deus e tornou-se um rei rebelde que não escutava mais a Deus, e daí Deus deixou de estar com ele. Então, ele falou para o profeta Samuel que fosse lá alertar o rei Saul, dizer para o rei Saul que ele estava sendo rebelde e desobediente. E o rei Saul não escutou o profeta Samuel, sabe? Ele continuou sendo desobediente. Então o profeta falou com ele que Deus estava muito triste com ele e que por causa disso Deus, por causa da desobediência e da rebeldia, Deus o estava rejeitando como rei, né? Ele não seria mais rei. Então Deus falou para o profeta Samuel que iria escolher um novo rei e disse para o profeta procurar na família de Jessé, lá em Belém. O Jessé tinha 7 filhos, todos fortes e bonitos, mas Deus escolheu o filho mais novo, que era Davi. Davi era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E Deus escolheu Davi como rei, e o profeta Samuel ungiu a Davi como rei na frente de seus irmãos. Essa palavra ungir significa escolher, e eles faziam um ato assim, eles derramavam um óleo na cabeça da pessoa e aquela pessoa estava ungida, escolhida, santificada, à escolha de Deus, amando de Deus, né? Davi era um jovem muito bonito e, como eu disse, ele era pastor. Ele cuidava das ovelhas do seu pai e, quando ele estava no campo, ele cantava e orava e tocava a harpa. Sabe esse instrumento aqui, harpa? Ele tocava a harpa lindamente e orava a Deus e cantava a Deus. Sabe o livro de Salmos que a gente tem na Bíblia, que tem várias poesias, que na verdade a maioria são poesias para serem cantadas? Então, foram escritas por Davi, enquanto ele tocava a harpa e orava e louvava a Deus. Enquanto isso, o rei Saul estava muito nervoso e perturbado porque Deus tinha abandonado ele, certo? Porque ele tinha se tornado um rei rebelde. Então, o Davi foi chamado no palácio
para tocar harpa para o rei Saul, para que ele se acalmasse. Quando Davi tocava a harpa, o rei Saul se acalmava e ficava tranquilo. Apesar de ter sido feito rei por Samuel, escolhido por Deus, o Davi não era rei de fato ainda, né? Mas Deus estava com ele o tempo todo. E foi bem nessa época que ele participou ali de uma batalha e lutou, né, contra o gigante Golias e matou o gigante Golias. E as pessoas começaram a prestar atenção em Davi. Logo depois, o Davi conheceu o Jonatas, o filho do rei Saul, e eles se tornaram melhores amigos. E o Davi continuou trabalhando no palácio. E além de tocar a harpa e acalmar o rei aos poucos o tornou chefe dos soldados, porque o Davi se saía sempre muito bem nas batalhas, liderando as batalhas. Então aconteceu que as pessoas começaram a falar de Davi e estavam admiradas com Davi, porque ele ganhava as batalhas. E um dia o rei escutou as pessoas falando que o Davi era melhor soldado do que o rei. E o rei ficou muito irritado. Na verdade, o rei ficou com inveja, com ciúme de Davi, sabe? E também o rei, ele tinha medo de que o Davi um dia se tornasse rei, tomasse o trono do Saul. Ó, aqui a cara do rei de preocupado, ó. Porque o Davi, ele era muito bom soldado, sabe? Toda vez que ele participava de batalhas, como Deus estava com ele, né? Eles venciam as batalhas. Então, ficou essa fama. Nossa, o Davi é muito melhor soldado do que Saul, do que o rei Saul. Então, o rei Saul, com ciúmes, passou a perseguir o Davi. E o Davi teve que se esconder várias vezes, teve que sair da cidade e o Saul atirava a lança contra ele, o Davi sempre se desviava porque Deus estava com ele, mas ele continuou a ser perseguido por vários tempos. E nessas perseguições, inclusive, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez isso, sabe por quê? Porque ele sabia que Saul tinha sido ungido, tinha sido escolhido por Deus, e só Deus é que poderia tirá-lo desse reinado, desse trono, né? Porque Davi era um homem temente a Deus. O rei Saul só parou de perseguir o Davi quando soube que ele tinha saído da cidade. Daí ele depois parou de perseguir o Davi. E os inimigos, os filisteus, né, continuaram sempre a fazer guerra com o rei Saul e os seus exércitos. E numa dessas batalhas, o rei Saul foi morto, ele e os seus 2 filhos. Quando Davi soube disso, ele ficou muito triste e a Bíblia conta que ele chorou e se lamentou por vários dias. Depois disso, Deus mandou que Davi fosse para uma cidade lá na tribo de Judá. E lá o Davi se casou e formou família. Os homens então de Judá se juntaram e colocaram o Davi como rei de Judá. Porque Davi continuava a ser um bom soldado e ganhava muitas batalhas nas lutas contra os filisteus. Porque Deus sempre estava com Davi e o ajudava. Então, todas as outras tribos resolveram se juntar e fizeram de Davi o rei de todas as tribos, o rei de Israel, como Deus tinha colocado. Deus tinha ungido Davi como rei de Israel, né? Davi começou a reinar com 30 anos e ele foi rei por 40 anos lá
na nação de Israel. Então, o rei Davi. Que história incrível, não é? De um menino corajoso e temente a Deus que se tornou rei. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus e o Senhor esteve com ele o tempo todo. Você sabia que da família de Davi, é que veio Jesus, o nosso Salvador? Ele nasceu muito mais tarde, mas ele veio dessa família, do rei Davi. Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas, né? E ele enviou Jesus e com ele nós temos o perdão dos nossos pecados, salvação e vida eterna. Linda essa história, não é, crianças? Vamos agora fechar os nossos olhinhos e orar? Bondoso Deus, que a cada dia nós possamos aprender mais e sermos obedientes e tementes a Ti, como foi Davi. Por Jesus. Amém. Tchau, crianças. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.